E se a Terra não for como nos disseram? Calma, antes de fechar o vídeo, antes de comentar, antes de achar que isso é loucura, respira comigo um segundo. Porque essa pergunta, gostemos ou não, não surgiu do nada. Milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a desconfiar, a questionar, a ligar pontos. Algumas com curiosidade genuína, outras com desconfiança total da ciência, dos governos, das instituições. E é aqui que eu entro. Não para rir de ninguém, e nem para engolir tudo sem pensar. Eu não sei você, mas eu tô ciente. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje a conversa vai ser longa, honesta e, acima de tudo, fundamentada. A Terra sempre foi considerada esférica. Isso está nos livros, nos mapas, nos satélites, nas aulas de física. Mas então, alguém pergunta: e se tudo isso estiver errado? E essa pergunta puxa outra e outra e outra. E quando percebes, estás a ouvir coisas como: a Terra é plana, existe um domo, a Antártida é uma borda, os voos escondem rotas, a gravidade não existe. E aqui precisamos parar, não para zombar, mas para analisar se isso se sustenta. Curiosamente, essa discussão não é nova. Muito antes da NASA, muito antes de foguetes, os gregos antigos já debatiam. Pitágoras suspeitou da esfericidade. Aristóteles observou a sombra da Terra na Lua durante eclipses, sempre circular. Eratóstenes, no século III a.C., mediu o tamanho da Terra com sombras e matemática básica. Nenhum satélite, nenhuma conspiração global, só observação. E aqui já surge a primeira pergunta incômoda. Se a Terra fosse plana, por que todas essas observações independentes apontam para o mesmo formato? É aí onde encontramos o ponto central, a gravidade. Na Terra esférica, a gravidade puxa tudo para o centro de massa. Mas o que é centro de massa? É o ponto onde a soma vetorial das massas do planeta se equilibra numa esfera aproximadamente homogênea, coincide com o centro geométrico. Isso explica por que a água se mantém nos oceanos, por que a atmosfera não foge, por que satélites orbitam e ainda por que existem marés. Agora pausa. Na Terra plana, como isso funcionaria? Alguns dizem que a Terra está acelerando para cima, outros falam em densidade, outros simplesmente evitam responder. Mas pensa comigo, se fosse aceleração constante, em pouco tempo essa velocidade seria absurda. Isso esmagaria estruturas, afetaria até o corpo humano, destruiria a física como a conhecemos. Mas quais são esses efeitos no corpo humano? Haveria compressão extrema de órgãos, colapso do sistema circulatório e ainda falência respiratória, sem contar da ruptura de tecidos. E densidade sem gravidade não explica por que coisas caem sempre para baixo em qualquer lugar do planeta. E não estamos a falar só de teoria. Estamos a falar de experimentos repetidos em diferentes países em diferentes épocas. Relógios atômicos precisam corrigir o tempo por causa da relatividade, algo que só faz sentido num planeta esférico em movimento. Aqui vale abrir um parêntese importante. A teoria da relatividade de Einstein mostra que o tempo passa a ritmos diferentes dependendo da velocidade e da gravidade. Satélites GPS, por exemplo, precisam corrigir seus relógios constantemente porque estão em órbita longe do centro de massa da Terra e em alta velocidade. Se essas correções não fossem feitas, os sistemas de GPS errariam quilômetros em poucas horas. Isso não é teoria, é engenharia funcionando todos os dias em milhões de celulares, inclusive no teu. O efeito Coriolis explica ventos, correntes marítimas, ciclones e só funciona numa Terra em rotação. Sem rotação, ciclones não girariam em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul, mas giram, sempre giraram. E isso é observado, medido
e previsto com extrema precisão. Mas quanto aos satélites, se a Terra fosse plana, eles não orbitariam. Em um plano, não existe centro de massa global que permita órbita estável. Satélites precisam de uma atração central para cair eternamente ao redor do planeta. Em um modelo plano, eles cairiam diretamente ou exigiriam forças artificiais contínuas, algo que nunca foi observado. Então, eles cairiam, ou precisariam de explicações ad hoc, uma atrás da outra. Agora vem um dos argumentos mais populares. Os aviões não sobrevoam a Antártida porque lá está a borda da Terra. Mas isso não é verdade. Existem voos comerciais e científicos que passam próximos da Antártida, inclusive rotas entre América do Sul, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia seguem trajetos que, num mapa plano, pareceriam curvos, mas, numa esfera, são as rotas mais curtas possíveis, as chamadas rotas de grande círculo. O que não existe é sobrevoo constante do interior, e isso tem motivos simples: clima extremo, falta de aeroportos de emergência, custos e segurança. Aviões comerciais precisam estar sempre a uma distância razoável de aeroportos alternativos. Na Antártida, isso simplesmente não existe. Não é conspiração, é protocolos de segurança aérea. E mais, ninguém nunca viu uma borda, nenhuma expedição, nenhum satélite independente e nenhum piloto. Então, se houvesse uma borda física do planeta, ela seria o maior acidente geográfico da história humana, impossível de ser escondido por séculos. E o tal domo? Aqui a coisa fica ainda mais complicada. Um domo violaria leis da pressão atmosférica, comportamento dos gases, dinâmica dos ventos, propagação do som e da luz. Vamos parte por parte, com calma. Na Terra esférica, a pressão atmosférica diminui gradualmente com a altitude. Isso acontece porque os gases são atraídos pela gravidade em direção ao centro de massa do planeta. Não é necessário um teto físico para conter o ar. A própria gravidade cria um gradiente natural de pressão. Num modelo com domo, surge um problema grave. Se existe um teto sólido, a pressão deveria se acumular contra ele. Isso criaria zonas de alta pressão incompatíveis com o que medimos. Além disso, gases se expandem para ocupar todo o volume disponível. Um domo criaria comportamentos anômalos, reflexões de ondas de pressão e padrões atmosféricos completamente diferentes dos observados. E nada disso é detectado. Na Terra esférica, os ventos são explicados por diferença de temperatura, rotação da Terra, efeitos Coriolis e ainda distribuição desigual da luz solar. É por isso que existem células atmosféricas. Num modelo plano com domo, essas células simplesmente não se organizariam dessa forma. Os ventos tenderiam a padrões caóticos ou radiais, colapsando contra o centro ou contra as bordas. Mas o que vemos são padrões estáveis, previsíveis e modeláveis matematicamente, exatamente o que uma Terra esférica em rotação produz. E isso é provado com experimentos usando balões meteorológicos, anemômetros e simulações numéricas, confirmando os padrões. O som se propaga em ondas através do ar. A luz se propaga em linha reta, sofrendo refração previsível na atmosfera. Se houvesse um domo físico, ondas sonoras refletiriam nele, criando ecos globais detetáveis. Isso nunca foi observado. Da mesma forma, a luz das estrelas, do Sol e da Lua apresentariam padrões de reflexão, distorção ou sombra incompatível com observações astronômicas reais. E nada disso, mais uma vez, aconteceu. Ou mesmo acontece. Se existisse um domo físico, as tempestades seriam diferentes, aviões bateriam nele, a circulação de ar seria anômala. E, mais uma vez, nada disso acontece. E a religião? A Bíblia usa linguagem poética, o Alcorão também.
Nenhum dos dois é tratado como livro de física pelos próprios teólogos sérios. A maioria esmagadora dos estudiosos cristãos e muçulmanos aceita a Terra esférica sem conflitos com a fé. Literalismo não é ciência, nem teologia sólida. Ainda assim, vale a pena olhar os textos citados. Na Bíblia, ele está assentado sobre o círculo da terra. Isaías 40, 22. Fixaste a terra e ela não se moverá. Salmos 104, 5. As quatro extremidades da terra. Isaías 11, 12. Todos entendidos como linguagem simbólica. Há também textos compatíveis com a esfericidade. Traçou um limite circular sobre a superfície das águas. Jó 26, 10. No Alcorão, a terra foi estendida como um tapete. Surat 71, 19. Geralmente entendida como referência à habitabilidade. Ele envolve a noite no dia e o dia na noite. Surata 39, 5. Onde o verbo árabe yukawiru significa enrolar. Ou seja, nenhuma escritura afirma literalmente que a Terra é um disco plano. Se a Terra é plana, o que a sustenta no espaço? Por que eclipses funcionam perfeitamente no modelo esférico? Por que todos os experimentos básicos confirmam a curvatura? Por que nenhum modelo plano consegue prever fenômenos reais com precisão? E aqui está o ponto-chave. Nenhum modelo da Terra não esférica funciona sem violar leis físicas básicas. Depois de observar história, física, matemática, astronomia, religião e experimentos reais, o veredito é claro. A Terra é esférica, não porque alguém mandou acreditar, mas porque tudo funciona quando ela é esférica e quebra quando não é. E desconfiança é saudável, mas negar evidências consistentes não é pensamento crítico. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a Tociente TV a continuar. E lembre-se sempre, o futuro é um reflexo do passado.